Uma pequena demonstração das ASP.NET MVC. Está disponível. Vou voltar aqui. Deixa eu colar aí. Ver se eu consigo aqui. Vou colocar aqui no bate-papo. Já está disponível. Ó. Eu entrei nele aqui. Ó. Ó, entrei nele. Já tem aqui o botãozinho do download. Fala tudo que ele tem aqui de bom, né? E aí fala aqui os requisitos mínimos, etc. Então eu vou fazer aqui uma demonstração rápida aqui da ASP.NET MVC. Vou abrir aqui o Visual Studio. No caso, como eu falei, estou usando o Premium. Vou criar um novo projeto, tá? Acabei de abrir o Visual Studio, novo projeto. Nesse curso, só lembrando, as coisas que foram anunciadas recentemente ainda estão muito novas, então assim, acho que não está na versão final ainda, eles vão liberar. Então assim, esse curso vai ser com o último ASP.NET aí, que é o 4.5 do ASP.NET MVC 5. Tá? Deixa eu colocar aqui. Vou criar essa aplicação dentro dessa pastinha aqui da minha área de trabalho. Deixa eu dar cursos. Então, para criar uma aplicação ASP.NET MVC, eu vou lá na abinha do Visual, eu vou usar o C Sharp, a linguagem C Sharp, eu vou aqui na parte web, ASP.NET Web Application, escolho um nome para a aplicação, no caso eu não vou manter esse aqui. Eu coloco um local onde eu quero deixar esse projeto e dou um OK. Aí ele vai abrir essa telinha aqui para mim falando assim, olha, você tem, como eu falei lá, a gente tem vários sabores, né, para escolher aqui do ASP.NET. No caso lá, como eu falei do WebForms, o foco não é WebForms, a gente vai falar sobre MVC. Então aqui tem o MVC, o Web API. E no caso eu vou criar uma aplicação do zero aqui, empty, tá? Do tipo MVC. Então eu poderia criar uma aplicação empty com os três tipos junto, tá? Então eu teria os três tipos de aplicação, WebForm, MVC e Web API no mesmo projeto. Mas eu não vou fazer isso. Vou só escolher o MVC e vou dar um OK. Aí ele passa por um processo de pegar tudo aquilo ali é template, né? Então eu escolhi o template empty, vazio, do tipo MVC. Então ele vai lá, o Visual Studio vai pegar aquele template e vai criar uma estrutura padrão do projeto, tá? Demora um pouquinho, tá? Tá criando essa estrutura, vamos ver, criou já. Beleza, aí ele cria essa estrutura de pastas. Bom, eu vou exemplificar aqui, não visualmente, tá, mas conceitualmente, como é que funciona o WebForms. O WebForms, ele tem uma página. Quando você cria o projeto, ele tem uma página chamada ASPX, que é onde você codifica nela. Tá? Você coloca os botões lá, tudo mais. Como é que funciona o WebForms? Quando você executa uma aplicação WebForms, ele vai acessar primeiramente essa página, tá? Você vai chamar lá no browser essa página vai processar, tá? Então vai passar para um próximo passo que é processar e vai gerar o conteúdo e vai exibir para o usuário. Exibir o conteúdo para o usuário. Tá? Já no MVC é diferente. A gente tem uma rota. Tá? Essa rota é um endereço virtual. Tá? Porque assim, lá no MForms a gente tem um endereço físico, que é do arquivo. Então a gente tem um arquivo chamado default.aspx ou home.aspx, enfim, a gente tem o arquivo da página que quando o cara acessa esse arquivo pelo browser, então vamos supor que o cara vai acessar lá
www.test.com.br/default-raspx. Quando ele acessar esse arquivo é processado e retorna o conteúdo para o usuário. No caso do MVC, ele vai acessar uma rota. Minha rota poderia ser isso aqui, ó, home/home, ou isso aqui, simplesmente vazio, né? Tá, então, a raiz, né, do site, ou /home. Então, esse aqui é um diretório, seria um diretório virtual, né? Então, ele acessa a rota. A rota identifica qual que é o controller que ele tem que executar, chama o controller executa e retorna o conteúdo, que no caso é a view. Tá? E isso que é o MVC, né? Por isso que se chama MVC. Porque o M é de model, o V de view e o C de controller. O model, no caso, a gente vai entender melhor mais pra frente. Tá? Mas o model, no caso, aqui seriam nossos dados, seria nossas informações que a gente quer exibir na nossa view. Tá? Vou explicar melhor depois. Tá? Então esse é o conceito básico de como é que funciona o MVC. É sempre o mesmo, sempre a mesma coisa. Rota, controller, view. Rota, controller, view. Tá? Então, só para exemplificar, como eu criei minha aplicação do 000, e repara que aqui no MVC ele trabalha por convenção. Ele tem uma convenção a seguir. Tá? E essa convenção é o que? É a forma como eu estruturo minha aplicação. Então, todas as controllers que eu for criar, eu tenho que colocar dentro dessa pastinha controllers. Todas as views que eu for criar, eu tenho que deixar dentro da pastinha views. E assim por diante. Então, ele trabalha por configuração por convenção, né? Funciona dessa forma. Muito bem. Eu quero criar... Ó, se eu rodar essa aplicação, ela vai dar erro, porque ela não tem nada. Não tem absolutamente nada. Ela não tem página, ela não tem a página inicial, não tem nada. Tá? Então, vou carregar aqui, vamos ver que vai dar erro. Demorando um pouquinho, deixa eu carregar aí. Bom, ela vai dar erro, provavelmente ela vai dar o erro. Ó, não foi possível encontrar o recurso 404, HTTP 404, tá? Ou seja, não existe esse recurso, não existe. Esse aqui não é um erro de que a aplicação está com pau, não, é um erro que simplesmente não existe a página, tá? Muito bem, vamos criar essa página. Como é que a gente faz? No caso do WebForms, como eu falei, a gente cria uma página X, programa ela, deixa lá e quando eu executar a aplicação, executa essa página aí, tudo muito legal. Aqui não, a gente tem que configurar a rota primeiro, tá? Então, eu vou vir aqui, vou pular a parte da rota. Na verdade, eu já vou ensinar certo, tá? Costumo trabalhar dessa forma. Eu vou configurar a rota primeiro. A rota ela tem um padrão. Ela tem um padrão inicial, tá? Que no caso é esse daqui, ó. Deixa eu quebrar aqui, dar uns enter aqui só para exemplificar. Mas a rota ela possui um padrão inicial, que é o que? Quando eu entrar na aplicação e eu digitar no meu caminho virtual ali o nome do meu controller barra o nome da minha action, ele vai executar especificamente aquele controller. Action, no caso, é o nome do meu método dentro do controller. Tá? Então, só para exemplificar aqui, ó, eu vou criar um controller aqui. Tá? Então, como é que eu faço? Botão direito, Add, aqui na pastinha controller, né? Novo controller. Vou criar um controller vazio aqui, MVC5. Vou chamar ele de Home. Tá? Sempre deixando o controller no nome. Isso aqui é essencial, senão não vai funcionar. Então, eu tenho que sempre criar meus controllers com o sufixo controller, tá? Que é assim que o ASP.NET MVC acha os meus controllers na aplicação. E aqui ele tem um método que a gente chama de action, tá?
que é o método default que ele cria aqui, chamada index. Tá? E para essa index aqui eu vou mandar retornar um conteúdo string. Tá? Um hello world aqui, um hello world. Muito bem. Então quer dizer que com o padrão que eu tenho já no MVC estabelecido aqui, padrão de rota, quer dizer que se eu digitar o nome do controller aqui e barra o nome da action, ele vai fazer o quê? Ele vai acessar esse cara aqui, essa action específica. Então, se na minha URL, eu vou executar aqui, na minha URL eu vou chamar o controller home, no caso, né, home barra ação, a action, que no caso é esse cara aqui, a index. Vou colocar home barra index. Ó, acessei, retornou o hello world lá, que é a minha string. Ó. Tá? E se eu não informar nada? Ele vai acessar ele do mesmo jeito. Por quê? Porque o meu padrão diz o seguinte. Esse é o padrão, tá? Se eu digitar o nome da controller barra action, ele vai acessar. Só que se eu não digitar nada, o que acontece? Ele assume que o controller é o home, como que está aqui no default. Ó. Tá vendo que os defaults, eu estou falando aqui, ó. Então, assim, é o seguinte, ó, você não informou nenhum parâmetro, então os parâmetros padrão é controller home action index. Tá? E o ID, por que eu não informei nenhum ID? Porque ele é opcional, então ele é um parâmetro opcional, não precisava informar nada ali mesmo, porque ele desconsidera mesmo, não ia dar erro. Tá? A partir do momento que esse cara não é opcional, se eu não informasse o terceiro parâmetro na URL, ia dar erro. Tá? Então esse é o padrão. Se eu colocar home barra teste, ele não vai achar. Porque eu não tenho essa action test dentro do meu controller home. Não tem. Então não achou. Beleza, esse é o padrão, só que eu não gosto muito do padrão. Eu gosto de definir minhas rotas, por isso que eu coloco esse modelo aqui, ó. E esse é o modelo que eu oriento todo mundo a seguir nos meus cursos. Que é um modelo, cara, que não tem erro. Você não vai ter problema com rota mais seguindo essa forma de codificação. O modelo e a dica é o que? Sempre você informar a tua rota. Tá? Sempre você trabalhar com a rota customizada para cada controller, para cada action. Então, voltando tudo. Primeira coisa, vamos supor que eu abri a minha aplicação do zero de novo aqui. Tá? E vou começar a codificar e quero criar a página home. O que eu faço primeiro? Primeiro eu vou configurar a rota. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Eu vou chamar o meu cara aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu tirar esse ID, que eu não vou usar ID nenhum. Opa. Tá? Então aqui, o name dessa rota que eu vou chamar de home.index, que é um padrão que eu uso, um costume que eu uso, de dar o nome do controller, ponto, o nome da action, para o nome da minha rota. E aí eu vou colocar, vou apagar isso aqui, ó. Tá? Apagar, deixar vazio, porque aí a raiz do site é essa. A raiz, quando o cara acessar a raiz, ele vai cair aonde? No home barra index. Tá? Vou colocar aqui, ó, home. Então não tem mais parâmetro na URL aqui, ó, não tem mais nada. Então, se o cara acessou essa URL aqui, ele vai jogar ele para o controller home para o action index. Então, o primeiro passo eu fiz, eu configurei a rota, aí eu criei o controller com o nome, com a index que existe, né? E por último eu posso criar a view. Então, como é que eu crio a view? A view é a que vai exibir. No caso eu retornei um string, só que eu quero retornar uma view. Como é que eu faço? Eu dou um return view e aí ele vai buscar essa view aonde? Lá dentro da pastinha views, dentro da pasta que tem o nome da controller. No caso é controller home.
Então, dentro da view tem lá a pastinha home. Então, vou criar mais uma view aqui. E essa view eu vou dar o nome de index. Por quê? Eu explico aqui. Então, vou colocar aqui um H1 home page. Vou colocar só home, tá? Quando eu chamo só o return view, chamei o return view. O que ele vai fazer? Ele vai lá na pastinha views. Ele é o controller home. Vai lá na pastinha home e vai falar assim: ó, o cara não me passou o nome da view. Que eu consigo passar o nome da view aqui por parâmetro. Porque esse aqui é um método, tá? Eu consigo passar aqui, opa. Consigo passar o nome da view que eu quero aqui, tá? Como eu não passei o nome da view, ele assume que o nome da view é o nome da action. Então ele vai chamar o index lá e vai devolver para mim o index. Então eu vou rodar. Ó, repara o seguinte agora. Como eu não trabalho mais com a rota padrão, ele tentou chamar o barra home barra index. Só que ele não achou. Deu 404. Não existe esse cara. Só que se eu apagar tudo isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai atender nessa rota aqui. Ele vai ver. A URL é vazio. O caminho relativo é o caminho virtual dele é vazio. Então aí o MVC vai fazer o quê? Direciona esse cara, essa requisição para controller home, para o método para action index. E aí foi lá, processou o cara, entrou nesse método, esse método retornou a view, ele foi lá, buscou a view e trouxe. E exibiu aqui, ó. A gente pode ver o código fonte da página aqui. Então esse é o processo básico e tudo que a gente for criar no MVC vai ser esse mesmo processo. Preciso criar uma nova view, preciso criar uma novo link, uma nova URL para o meu site aqui. Configura a rota, cria o controller, cria a view. Eu preciso fazer, quando o cara clicar nesse botão, ele vai cadastrar. Você vai lá, cria a rota, cria o controller, cria a view. Às vezes o controller já existe, então não precisa criar o controller. Pula, né? E daí não precisa criar a view também, mas pelo menos definir a rota. Então é sempre o mesmo processo, nunca muda. Beleza? Esse aqui foi um exemplo bobo, ó. Se eu quiser colocar mais um link no meu site, mais um caminho ali, mais uma rota. Por exemplo, eu quero criar a página de contato, como é que eu faço? Eu vou criar aqui um método, um atalho aqui, MVC, action, né? Tab, e cria uma index, um action novo. Então eu vou chamar esse action aqui de contato. Tá? E aí eu vou duplicar essa view que eu tenho aqui. Opa. Vou chamar ela de contato. Então eu tenho uma nova action aqui, tá? E essa nova action eu preciso de um caminho. Eu preciso de uma rota para ela. Então eu vou vir aqui, ó, duplicar e vou chamar o nome dessa rota que vai ser home.contato. A URL dela vai ser contato e quando ele acessar o barra contato, né, no site, o MVC vai lá no controller home, na action contato, executar ela, né? Vou carregar o site. Vou cair na home, né, bonitinho. Na hora que eu digitar barra contato, vou cair na contato. Por quê? Chegou essa rota aqui para o MVC. O MVC foi lá nas rotas dele e verificou. A URL desse aqui é contato? Não. Pula ela então. A URL desse cara aqui é contato? É. Então, chama o controller home, chama action contato. Daí o MVC processa, executa esse método contato. Esse método contato retorna uma view e aí o MVC segue adiante. Pega a view que ele retornou e renderiza no browser para o cliente. Então é sempre o mesmo processo. Tá. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida?